Esses filmes que são considerados amaldiçoados, eles são rodeados de mortes, algumas inexplicáveis, acontecimentos estranhos e acidentes inexplicáveis. Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 filmes de terror que são considerados amaldiçoados. Poltergeist ficou conhecido por acontecimentos estranhos e mortes misteriosas que marcaram os 3 filmes da franquia. Além das mortes, os atores e a equipe tiveram que lidar com acontecimentos estranhos no set, como objetos caindo misteriosamente e barulhos bizarros sem explicação aparente. A primeira morte trágica ligada ao longa foi da atriz Dominique Dunk, que interpretou a irmã mais velha de Carol. Ela foi assassinada meses depois da estreia de Poltergeist 1 pelo seu namorado abusivo e violento. Pessoas relatam que ele utilizou a trilha sonora de Poltergeist para abafar os gritos de Dominique enquanto a sufocava. E durante o set de gravações aconteceu um acidente com um ator, Oliver, que quase morreu em cena. Ele estava gravando a cena em que o seu personagem era estrangulado por um boneco de palhaço e aconteceu um acidente que sufocou o ator. Só que a equipe quase não percebeu. Eles acharam que Oliver estava atuando super bem, enquanto ele, na verdade, estava sendo sufocado. O ator Will Sampson fez uma cerimônia de limpeza no set de gravação do segundo longa, mas aparentemente não deu muito certo porque continuam acontecendo coisas estranhas e mortes. Ele veio a falecer no ano depois por complicações em uma cirurgia. Mas a morte mais estranha de todas foi a que ocorreu depois do terceiro filme. Poltergeist 3 já estava em pós-produção quando a atriz principal, Heather, que interpretava a Carol, foi encontrada pela sua mãe com as mãos e os pés inchados e roxos. Ela veio a falecer de infecção generalizada causada por uma grave obstrução intestinal quando tinha apenas 12 anos. O filme O Bebê de Rosemary de 1968. Ele é considerado amaldiçoado, mas durante sua gravação nada de estranho ocorreu, e sim posteriormente, depois que o filme chegou aos cinemas. Então todo mundo ali fala que o filme é amaldiçoado porque o Polanski, ele chamou Anthony Levy para ser o consultor para dar veracidade às cenas do culto. Anthony é fundador da Igreja de Satã e autor do livro The Satanic Bible. Então, tem esses rumores que o Anthony participou. Algumas pessoas que estavam no set confirmaram a presença dele, mas são apenas rumores. Então, a primeira morte ali relacionada ao longa foi o do compositor da trilha sonora, Krzysztof Komeda. Ele estava em uma festa e que começou ali uma briga, ele se viu no meio da confusão e acabou caindo da sacada, batendo a cabeça na pedra e tendo um coágulo que deixou ele em 4 meses em coma. E depois disso, ele não resistiu e veio a falecer. Ele tinha apenas 37 anos. No mesmo hospital em que Komeda estava, e na mesma época, o William Cast, produtor do longa, que foi ameaçado de morte porque teve toda uma confusão ali envolvendo o filme. A igreja queria o boicote, eles não estavam gostando, né, do que o filme falava, né, sobre esse culto satanista. Então teve ameaças de morte, teve toda ali uma confusão, apesar do sucesso do longa. O William Cass, ele foi internado assim às pressas, de urgência, porque ele estava com problemas renais. E enquanto ele estava no hospital, as pessoas que estavam ali, as enfermeiras que estavam cuidando dele, diziam que ele falava delirando. Rosemary, pelo amor de Deus, solte essa faca. Fazendo toda ali a referência à cena em que a Rosemary pega a faca e vai até o seu bebê. E a morte, com certeza, mais chocante de todos foi o assassinato brutal de Sharon Tate e seus 4 amigos. Ela é a esposa de Polanski na época, ela sempre acompanhou ali as gravações
apesar de não participar do elenco, não ter participado do longa, ela sempre estava no set de gravações. Polanski viajou e ela estava na casa com seus 4 amigos quando eles foram assassinados pelo pessoal ali do culto do Charles Manson. Ela foi esfaqueada 16 vezes no abdômen e ela estava grávida de 8 meses de seu primeiro filho. Ela e o bebê morreram. E foi chocante na época, né? Teve outras mortes também envolvendo o culto do Charles Manson. Então, assim, foi bem comentado na época e aí que intensificou mais ainda os rumores do filme Bebê de Rosemary ser amaldiçoado. E anos depois, o Polanski acabou confessando que ele cogitou chamar a Sharon Tate para ser Rosemary, que acabou sendo interpretada pela Mia Farrow. Mia Farrow acabou se divorciando no meio do longa do Frank Sinatra. Ela assinou ali os papéis do divórcio enquanto ainda estava gravando e muita gente relaciona com a maldição. Mas a gente sabe que o Frank Sinatra não gostou nada dela estar participando no filme, ainda mais que ela teve ali uma cena em que ela apareceu nua e que foi por isso que ele pediu o divórcio, puro machismo. Bom, uma das coisas que todo mundo fala que tem a ver com o filme Bebê de Rosemary, e eu acho que é pura coincidência, é a morte do Beatle John Lennon. Ele foi morto em frente ao prédio que ele morava, que é o edifício Dakota, aonde foi gravado o filme O Bebê de Rosemary. Muitas pessoas afirmam que esse edifício é amaldiçoado e por isso John Lennon foi morto ali. Eu acho coincidência. E vocês, o que acham? O filme A Profecia de 1976 é considerado amaldiçoado e mesmo antes do longa começar a ser rodado, coisas estranhas começaram a ocorrer. A primeira coisa estranha que ocorreu foi que logo após o ator Gregory Peck assinar o seu contrato para rodar o filme A Profecia, o seu filho se suicidou com um tiro na cabeça. Ainda de luta, Gregory teve que ir para Londres começar as filmagens, mas no caminho seu avião foi atingido por um raio, assim como a aeronave que continha produtores. Nenhum deles morreu, mas com certeza eles tomaram um baita de um susto com a pane elétrica que aconteceu no avião. Também aconteceu acidentes envolvendo cães no set de gravação. Os cães se descontrolaram e atacaram os treinadores. E uma morte que acabou sendo relacionada ali com a maldição do longa foi do adestrador de animais que foi responsável por cuidar dos baduínos naquela cena icônica do zoológico em que o carro é atacado pelos baduínos. Ele trabalhava nesse zoológico em questão, auxiliou nas filmagens e um dia depois de gravar a cena, ele acabou morrendo, sendo atacado por um tigre. Mas com certeza a morte mais macabra e sinistra de todas foi a que aconteceu 2 meses após a estreia do filme. John Richardson, ele é assistente de efeitos especiais e auxiliou ali na cena em que o fotógrafo morre decapitado num carro. Ele acabou sofrendo um acidente de carro na Holanda, ele já estava trabalhando em outra produção, junto com a sua assistente Liz Moore. John saiu ileso, sem nenhum arranhão, mas a sua assistente acabou sendo atingida pela roda dianteira que se desprendeu e a decapitou. Semelhante à cena do fotógrafo. Macabro, não? Além disso, quando ele saiu do carro, o John viu a placa 666, que era a quilometragem 66,6 da rodovia. Sinistro, macabro. Coincidência ou realmente maldição? Deixa aqui nos comentários. O filme O Exorcista de 1973 é considerado o mais amaldiçoado de Hollywood por ter 9 mortes associadas à produção. Um incêndio misterioso aconteceu no set, destruindo todos os cenários, exceto o do quarto da Reagan. Ninguém sabe explicar como esse incêndio começou, mas ele acabou atrasando o início da produção. A atriz Ellen Burstyn acabou sofrendo uma lesão permanente no cóccix. E nesse caso eu não acho realmente que seja maldição ou algo relacionado do tipo, e sim responsabilidade. Falta de preocupação com o bem-estar
físico da atriz. Ela estava ali fazendo a cena em que a sua personagem era jogada na parede pelo demônio. Então ela era locomovida por um fio e ela reclamou que estava sendo machucada. O diretor de efeitos especiais não deu atenção e continuou ali fazendo a cena e aumentando a intensidade para dar mais veracidade, o que causou essa lesão permanente. Então, como eu disse, para mim isso é irresponsabilidade. Ele não se preocupou com a integridade física da atriz e sim em fazer uma cena incrível e ser reconhecido por ela. Falam que 9 pessoas envolvidas no longa morreram, incluindo o ator Jack McGowan, que morreu de pneumonia uma semana após ter finalizado as suas cenas. Um supervisor de efeitos especiais morreu de causas misteriosas durante a cena de exorcismo. E um dos seguranças que fazia ronda pelo set foi assassinado a tiros. Além disso, disseram que ocorreu mortes de parentes de pessoas envolvidas com longa e que isso ocorreu, por causa da maldição. Um desses casos ocorreu com o ator Max Vaughn, que fazia o Padre Mary. Ele perdeu o seu irmão assim que começou a gravar uma participação no longa. Além disso, um carpinteiro cortou o polegar fora e outro serrou o dedão do pé. Como que alguém serra o dedão do pé? Quando você está serrando alguma coisa, você não coloca o pé em cima. Eu fico tentando entender como alguém serrou o dedão do pé. Será que ele foi possuído e serrou o dedão do pé? Porque eu não consigo ainda entender como alguém serra o dedão do pé. Uma curiosidade bem macabra sobre o filme O Exorcista é que o ator Pam Madison, que fez ali uma pontinha, apareceu bem rapidinho no filme, ele foi preso por ter assassinado a Edson Very. Ainda foi acusado de ser um serial killer que matou mais 6 pessoas. Esses corpos foram encontrados desmembrados dentro de sacos de lixo preto no rio Hudson. Macabro, eu sei. E aí, vocês acham que tudo isso é coincidência, superstição ou realmente é maldição? Eu devo dizer que a morte mais estranha de todas é da pequena Heather, que teve ali obstrução grave intestinal. A mais macabra foi da Liz Moe, que foi decapitada naquele acidente de carro. E com certeza o acidente que eu acho mais estranho de todos foi o carpinteiro que cortou o dedão no pé. Porque raiz ele conseguiu cortar o dedão no pé. Eu não sei. E aí, vocês sabiam dessas curiosidades? Tudo essas mortes que aconteceram, essas coisas macabras que aconteceram nesses filmes? Deixa aqui nos comentários qual outras curiosidades e mortes que vocês sabem sobre esse filme. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, que é muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!